29. Iqlê The Player of The Academy Capítulo 73. Nasrea, Cidade dos Mortos. 4. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. No segundo dia, os três derrotaram Abishai, Kerim e King. Embora Corin e Alicia fossem muito mais fortes que os estudantes comuns, cada um desses inimigos era um chefe morto-vivo da primeira série. Derrotá-los em uma cidade cheia de numerosos mortos-vivos só foi possível graças a Irindanua. Como se tivesse feito isso centenas e milhares de vezes, ela deu um conjunto perfeito de comandos. Na verdade, ela até se conteve para que os dois jovens estudantes ganhassem experiência. O Rei Imortal é o único que resta agora. Na noite do terceiro dia, os três ficaram diante de Geralge, o Rei Imortal. Finalmente vamos contra Geralge. Devemos impedi-lo de despertar no Rei Imortal. Ele parece muito intimidante. Rei Imortal Geralge. Ele era o mago negro por trás do incidente da Legião Imortal em Nasrea, 300 anos atrás, e era um homem estranho que queria se tornar o Rei dos Mortos-Vivos. Anúncios por Pub Futuri, mas, diferentemente de sua aspiração grandiosa e de seu título, os mortos-vivos não emitiam qualquer dignidade nem pressão. Mesmo em termos de aparência, simplesmente parecia um cadáver afogado com surtos feios por toda parte. Partes do seu corpo estavam inchadas como tumores malignos, enquanto outras partes não tinham carne cobrindo os ossos. Gordo, mas ossudo, era um ser imperfeito que poderia ser descrito com precisão por aquele conjunto paradoxal de palavras. Falhou em se tornar um lixo? Esse é o caso. Ele não é um lixo porque a alma ainda está dentro do seu corpo e ele também não tem a sabedoria de um mago. Então ele é apenas um cara aleatório que não conseguiu nem se tornar um lixo. Corin disse enquanto caminhava para frente. Erin e Alicia ficaram surpresas com seu movimento arrependido. O que você está tentando fazer? Erin disse. Por favor, fique para trás. Eu posso lidar com ele sozinho. Senhor. Corin. Mesmo que pareça assim, ainda é pelo menos uma classificação única. Como Alicia disse, mesmo um lixo meio completo era técnico o Rei dos Mortos-Vivos que nasceu de um grande ritual. Provavelmente foi tão forte quanto Maria do Narev, sem dúvida sobre ser um grau único. Bem, apenas observe. No centro da cidade, Corin caminhou sozinho até o contorcido Rei Imortal. O Rei Imortal estava fora de seu próprio escritório que tinha uma vista panorâmica de toda a cidade, mas olhou sabe-se lá para onde. Olá, Geralge. Estalido. Os mortos-vivos imediatamente viraram o rosto em resposta às palavras de Corin. Parafuso da perdição. Ele usou automaticamente um de seus feitiços mais fortes contra ele. Quang. O Dawn Bolt era como um arpão baleeiro 20 vezes maior que seu tamanho original e dividiu a cidade em duas enquanto penetrava no local onde Corin costumava estar. Apesar de ver aquela destruição avassaladora, Corin assobiou indiferentemente, maravilhado. Gloou. Depois de perceber que seu inimigo ainda estava vivo, o Rei Imortal começou a reunir uma quantidade espantosamente grande de mana. Maldição do tempo. Vento da morte. Apocalipse. Depois disso, começou a disparar todos os tipos de feitiços de alto nível. O Rei Imortal exibiu seu poderoso poder como mago, disparando aqueles feitiços absurdos sem qualquer demora. Quagagang. Até o chão e os edifícios foram deformados por seus ataques vistosos e Corin teria sido reduzido após simplesmente entrando em contato com qualquer um desses feitiços. Mas o Rei Imortal estava confuso. Seus sentidos diziam ao Rei Morto-Vivo que seu inimigo ainda estava vivo. Eles são bastante impressionantes, mas... E quando o Rei Imortal percebeu isso, o lanceiro estava bem na frente dele. Se você usar grandes feitiços como esse aleatoriamente, acabará cobrindo sua própria linha de visão. Como um leopardo, Corin rapidamente se aproximou de seu alvo e após notá-lo, o Rei Imortal disparou o mesmo Dawn Bolt, a flecha mágica de penetração avassaladora que dividiu a cidade em duas. Artes demoníacas de armadilha e facada, Lanazar. A lança prateada bateu suavemente na lateral do Dawn Bolt.
Esse toque suave acabou alterando a trajetória do Dawn Bolt em apenas uns centímetros, mas foi o suficiente para fazer o Dawn Bolt apontar para o céu em vez de para a cidade. Grandes feitiços como esses podem ser eficazes contra exércitos e bestas demoníacas, mas são inutilmente grandes contra pessoas. Usar dezenas de feitiços de nível médio seria muito melhor. Uau! O dedo grosso e inchado apontou para o lanceiro. Apenas apontando, o rei imortal fez preparativos suficientes para um Dawn Bolt, mas o que aconteceria com a precisão se o dedo fosse cortado pela ponta giratória da lança antes que pudesse liberar o feitiço? Um mago sem guardas e intelecto não é nada. A lança girou. Ele girou dezenas de vezes em menos de 3 segundos. Não havia como um mago que nem mesmo fosse um cavaleiro, um ser imperfeito e irracional que não poderia nem mesmo se tornar um Lich, pudesse ler o complexo padrão desse giro. O céu giratório do vazio continuou sua violência e cortou fatias da carne do rei a cada giro. A dúvida de Geralge não conseguia nem sair de sua boca. A lança acelerada cortou as cordas vocais e a boca do rei imortal mais de 10 vezes em apenas 0,5 segundos. Traço. 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 Sem qualquer descanso, a lança avançou turbulentamente. Esse foi verdadeiramente o céu giratório do vazio, lança turbulenta. O menino estava cortando em tempo real e o mago não conseguia nem levantar um dedo para criar um feitiço. Fracasso. O corpo do rei imortal desmoronou. Seu corpo foi cortado em centenas de pedaços e entre eles estava o coração da alma que Geralge não conseguiu separar de seu corpo. Alma-coração. Essa foi a maior fraqueza e o núcleo fundamental de um Lich. Os Liches deveriam extrair esse coração da alma de seu corpo e escondê-lo em um lugar seguro, mas o fato de que este não poderia fazer isso provava o quão imperfeito ele era. Kajiki. A lança prateada perfurou e pulverizou o coração da alma enquanto os arredores ecoavam com um grito bizarro e mortal. Foi uma vitória esmagadora. Geralge, o rei imortal, não conseguiu nem retaliar adequadamente e acabou se dissipando em nada. Missão de campo de Nazré. Esta missão que ocorreu dentro da Undea City, que retrocedeva infinitamente, era uma missão de repetição por natureza. 3 chefes de Nazré. Rei gritador do abismo, Titã Revenante. Ao derrotar os chefes de grau 1 para enfraquecer o poder do Rei Imortal, o jogador teve que derrotar o morto-vivo de grau único, Rei Imortal Geralge. Mesmo que parecesse desafiador, era apenas um pouco difícil, o que era de se esperar de uma missão repetida. Ao limpá-lo várias vezes, o jogador poderia construir a boa vontade do Grim Reaper para adquirir um dos tesouros do submundo. O que isso significava é que eu, como jogador veterano, matei Geralge centenas e milhares de vezes. Eu poderia dizer qual feitiço estava vindo com meus olhos fechados. O que está errado? Alicia disse depois de me olhar de forma engraçada. Parece que você está indo cada vez mais longe, Sr. Corin. Bem, posso dizer que o resultado não teria sido muito diferente, mesmo se fosse você. Não haveria necessidade de ela cortar como eu. Se fosse Alicia, ela teria dividido o rei imortal em 2 no momento em que chegasse perto o suficiente. Esse cara não era nada. É mais fácil do que os outros chefes mortos-vivos. Realmente, um monstro como o rei imortal que não tinha nada além de força era facilmente derrotável para pessoas como Alicia e eu. Alguém como Mari, que era do tipo parecido com o chefe, teria na verdade mais dificuldade para vencê-lo, mas ela teria vencido de qualquer maneira com a ajuda de Dogo. De qualquer forma, se você tivesse as habilidades para dominá-lo, o rei imortal não passaria de um fracote com quem você poderia brincar unilateralmente. Um Lich meia-boca que nem sabia como usar feitiços de forma eficaz como um mago normal. Ele dependia apenas de feitiços altamente destrutivos e de alto grau, e era exatamente por isso que nunca seria capaz de derrotar Alicia ou eu. E o mesmo deveria acontecer com Erin Danua. Eu vou para Erin. Fique aqui e mate qualquer morto-vivo que vier aqui por minha causa. Ah, claro. Erin. Alice inclinou a cabeça depois de ouvir minha maneira de chamá-la, mas logo começou a vigiar atentamente os mortos-vivos. Mesmo depois de derrotar o principal instigador do incidente de Nazré há 300 anos, a cidade não mudou. O rei imortal tinha o poder de controlar todos os mortos-vivos, mas não era como se todos os mortos-vivos desaparecessem sozinhos apenas matando o rei imortal. Não foi tão simples.
A cidade ainda estava cheia de mortos que amaldiçoavam os vivos. Era aqui que alguém poderia levantar uma questão. 300 anos atrás, porque os mortos-vivos de Nazrea não conseguiram deixar as muralhas da cidade. Não acho que seja uma visão boa o suficiente para ser contemplada por muito tempo. No topo de um prédio que permitia observar o estado de ruínas de toda a cidade, Irin olhava fixamente para o horizonte. Não há mais nada a fazer, você vê. Fiquei ao lado dela. Ao me ver ao lado dela, Irin Danua falou casualmente comigo. Isso foi ainda melhor do que eu pensava. Eu realmente me considerei um grande discípulo. Você poderia dizer que sou muito bom. Eu disse enquanto levantava triunfantemente meu queixo. Seus olhos brilhantes ainda estavam voltados para mim. Esta não é a primeira vez que Geralge, o rei imortal, nasceu, certo? Perguntei. Como você descobriu? Sem responder à sua pergunta, perguntei-me. Quantas vezes já foi? Em vez de perguntar a ela, calculei em voz alta. 300 anos, 3 meses e 27 dias. 109.617 dias. Uma repetição de 3 dias, ou seja, 36.539 vezes. Em vez de responder qualquer coisa, ela simplesmente ficou quieta e ouviu. 300 anos, 3 meses e 27 dias atrás, Geralge, o Mago Negro, usou o eclipse lunar para transformar a cidade inteira em mortos-vivos. A população da cidade daquela época e os cadáveres que estavam no cemitério somavam cerca de 1,2 milhão. 1,2 milhões. 1,2 milhão de mortos-vivos apareceram de repente do nada. Por natureza, os mortos-vivos eram seres corruptos que criavam mortos-vivos cada vez mais poderosos ao se reunirem. Foi por isso que monstros como Int King, Abyss e aquele revenante titã apareceram desde o primeiro dia do ciclo de 3 dias que esta cidade estava passando. O ciclo repetido de 3 dias é o tempo que você levou para derrotar Geralge, certo? Anúncios por PubFutures. Sim. Tenho certeza que você sabe, mas Geralge ainda não estava em sua forma lixe completa. Na verdade, ele era mais fácil que o resto. Certo, mas mesmo depois de você derrotar o Rei Imortal, os mortos-vivos da cidade ainda estavam lá. Que criança inteligente. Então quem foi que fez esse loop temporal repetido de 3 dias? Você quer que eu diga o resto? Não. Irin soltou um suspiro profundo com uma expressão solitária no rosto. Enquanto me lançava um olhar de reprovação que parecia me culpar por fazê-la dizer isso em voz alta, ela abriu a boca. Fui eu quem fez isso acontecer. Eu criei o loop. Irin confessou seu pecado, ou melhor, seu sacrifício para salvar o mundo. Se 1,2 milhão de mortos-vivos deixassem a cidade de uma vez, seria uma questão de tempo para que este continente e o mundo inteiro fossem destruídos. É por isso que usei uma runa primordial para interferir no círculo mágico de Geralge. Runa primordial, N. O paraíso continua. Um conjunto de 8 cartas que prometiam a existência eterna do paraíso. Ao usá-las, ela acrescentou um novo grande ritual a toda a cidade. Da primeira noite quando o ritual começou, até a terceira noite onde ela derrotou Geralge, o rei imortal. Ela criou uma cidade dos mortos que teve que passar para sempre por esses 3 dias. Mas existe um eu atual no mundo exterior, certo? Não se preocupe, ela e eu somos seres diferentes que se separaram desde o ponto de viragem de 300 anos atrás. Você sabia disso e foi por isso que se recusou a me chamar de mestre até o fim, certo? Certo. Eu sabia que Irin Danua-que era um pouco diferente do meu mestre que me ensinou tudo. Você não vai dizer isso até o fim? Perguntei. O que você quer dizer? Ela tentou ser tão despreocupada como sempre, mas seus olhos se arregalaram um pouco e ela cobriu o corpo com os braços. Esse era um dos hábitos de mestre de Irin que ela fazia sempre que queria esconder alguma coisa. Tenho certeza que você não mentiu, mas também não disse tudo. O que você está tentando dizer? O mestre nem sabe da sua existência. Ela só sabe que esta cidade tem se repetido desde o incidente de 300 anos atrás. Mesmo que eles tenham se separado do ponto de virada há 300 anos, como o mestre não sabia disso sendo a mesma pessoa que fez esse ciclo temporal de 3 dias. Porque Irin desta cidade repetiu esses 300 anos e continuou derrotando o rei imortal. Como ela poderia ser tão altruísta? Traço foi então. Algo apareceu na escuridão ondulante. Inteligente, não é? Em vez de uma voz emanando das cordas vocais,
Parecia que estava sendo forçada a entrar na própria dimensão. O que apareceu da escuridão foi um esqueleto vestindo uma túnica preto-azulada que tinha a aparência de um típico ceifador. Mesmo que sua grande foice característica não fosse algo que eu pudesse ver, era aquele que colecionava almas que esteve presente tanto no jogo quanto na última iteração. Ceifador. Era literalmente o deus da morte. Eu sabia que tinha que ser com a ajuda do Grim Reaper. Apesar de sua habilidade e aparência ameaçadoras, era apenas um NPC que distribuía missões no jogo e também não tinha sido diferente na última iteração. Que ousadia, ó enganador! Você deve saber que está enfrentando a morte. Grim Reaper se aproximou de mim em um piscar de olhos. Em sua mão deve estar a foice invisível que poderia cortar meu corpo em um instante. Eu definitivamente morreria no momento em que ele colhesse minha alma. Isso era o que um Grim Reaper era. Independentemente de quão forte ou fraco a pessoa fosse, eles não poderiam desafiar a morte em si. No entanto, Irem desviou os olhos agitadamente, sem sequer tentar me salvar. Foi porque não havia necessidade. Não blefe. Você é alguém que colhe a morte, não alguém que sentencia a morte. Grim Reaper balançou a cabeça em resposta. Não. Não é isso. Pelo menos é diferente para você, Corin Luke, pois você enganou a morte. Ele sabia que eu havia regredido no tempo. Irem me disse que o incidente no primeiro dia foi porque o Grim Reaper se interessou por mim, e foi por isso que os chefes mortos-vivos começaram a vir atrás de mim. Em outras palavras, Grim Reaper era quem supervisionava os mortos desta cidade. Então por que você não está colhendo minha alma? Porque é muito ambíguo. A morte que você enganou é do futuro, não do presente. O que então você quer dizer que ainda está pensando nisso? Em breve você mudará sua linha de pensamento. Ah! Grim Reaper deu uma cena intrigado enquanto seus olhos azuis tremeluziam como chamas. Irem. Você fez um contrato com o Grim Reaper, certo? Repetindo 3 dias de uma cidade para sempre. Parece um feito incrível à primeira vista, mas significa que você está enganando a morte de 1,2 milhão de pessoas. Porque Grim Reaper estava nesta terra. Qual foi a coisa que Grim Reaper teve que fazer como um ser conceitual que colheu a morte? Tudo estava ligado à repetição de 3 dias causada por Erin. Sim. Fui eu quem fez os 3 dias durarem para sempre. É por isso que o Grim Reaper veio para este lugar. Grim Reaper odiava mortos-vivos, porque eles eram o principal exemplo de quem enganava a morte. As almas que deveriam ser colhidas estavam entrelaçadas com o corpo dos mortos e permaneciam firmemente presas ao solo. Isso já era muito desagradável, mas tudo bem, porque até mesmo os mortos-vivos que não envelhecem um dia seriam mortos por alguém, seja um soldado, um cavaleiro ou um mago. As almas ainda estavam na fila para a circulação. Depois de esperar cerca de um século ou 2, a maioria das almas voltaria novamente. O problema estava nos 3 dias que Irem ficou trancada dentro da prisão do tempo. Para impedir a destruição do mundo sob os pés de 1,2 milhão de mortos-vivos, ela teve que fazer Nasria repetir indefinidamente esses 3 dias. Como resultado, os mortos-vivos começaram a ser trazidos de volta à vida após esses 3 dias, independentemente da sua morte. Suas almas pararam de voltar à circulação. Mesmo que o Grim Reaper não pudesse interferir na maioria das obras do mundo real, poderia quando se tratava desta lei de circulação. O deus da morte poderia ter usado sua própria autoridade para separar a runa primordial do círculo mágico lançado nesta cidade. Deve ser por isso que você solicitou um contrato com o Grim Reaper, aquele que era necessário para continuar estes 3 dias. Ah! Depois de suspirar profundamente, Irem desistiu e começou a falar sobre o passado. Espere. Por favor, não os separe. Irem Danua. Você está ciente do que acabou de fazer? Eu sei e ainda assim decidi fazer isso. Se os mortos-vivos deixarem esta cidade, matarão inúmeras pessoas em todo o mundo. Ela precisava apresentar argumentos racionais e utilitários para persuadir o Grim Reaper. 1,2 milhão de mortos-vivos. Era um número ridículo de mortos-vivos e a possibilidade de derrotá-los era muito questionável. O que era ainda pior era que os mortos-vivos tinham o poder de transformar os vivos em mortos-vivos como eles depois de matá-los. Zumbis, mortos ressuscitados, esqueletos. Afinal, os mortos-vivos eram os falecidos que também foram feitos de antigas criaturas vivas.
O que aconteceria se a humanidade tivesse perdido para a legião de mortos-vivos liderada pelo Rei Imortal? A descontinuação da humanidade e a abundância de mortos-vivos levariam ao pior cenário de zero circulação de almas. Irindanua tentou persuadir o Green Reaper usando essa possibilidade. Ela introduziu dois lados da balança: perder a circulação de 1,2 milhões de almas, em comparação com a possibilidade de perder a própria circulação mundial de almas. No entanto, isso não foi suficiente para persuadir o Deus da Morte. Muito superficial. Você está falando da perspectiva dos humanos. É muito improvável que os humanos percam. Vários milhões morrerão e poderão levar centenas e milhares de anos, mas no final sobreviverão. Tudo será limpo novamente. No entanto, observar por enquanto como você sugere pode não ser uma má escolha. Porque essa magia será dissipada em pouco tempo. O que você quer dizer com isso? Havia algo que ele não havia levado em consideração, Rei Imortal Geroge. Como um amigo de longa data dela, Green Reaper foi atencioso o suficiente para lhe dar alguns conselhos. Você não é o único no controle dessa magia. Ainda existe o mago que criou esta cidade perversa. Você acha que ele não terá noção da repetição de 3 dias para sempre? Tive que refletir por muito tempo. Meu plano original era deixar a cidade depois de repetir isso por 3 dias. Foi exatamente isso que ela fez, porque lá fora ainda tínhamos minha mestra e presidente da Academia Mercarva, Irindanua. Ceifador. Vamos fazer um contrato. Porque você deseja percorrer o caminho árduo o tempo todo, Rainha. Apesar do desânimo do Green Reaper, ela cumpriu o contrato. O Green Reaper ignora a repetição de 3 dias. Cada vez que o Rei Imortal Geroge é derrotado por Irindanua, suas memórias retrocedem 3 dias. Irindanua dentro da repetição de 3 dias será separada de Irindanua que estará saindo da cidade. O contrato acima durará até que Irindanua não seja mais capaz de matar Geroge. Assim, aqueles 3 dias começaram uma repetição sem fim. Derrotando o Titã Revenante, o Abishaker e o Rei Wind, ela teve que matar o Rei Imortal Geroge na terceira noite. Ela vinha repetindo aquela história de 3 dias há 300 anos. Na verdade, isso estava começando a me afetar. Desde que ultrapassou a marca de 20.000, Geroge lentamente começou a perceber o ciclo temporal. Eu tinha alguns palpites, mas não esperava tal história de fundo. E pensar que Geroge estava lentamente começando a notar a repetição. Não havia necessidade de você saber disso. Agachando-se no local, ela enterrou a cabeça nos joelhos, enquanto murmurava que teria sido melhor se eu não soubesse disso. Ela provavelmente estava pensando que era a única que eu precisaria saber sobre sua luta sem fim, onde ela teria que partir para matar o Rei Imortal amanhã, em 4 dias e em 1 semana. Por quanto tempo você iria repetir essas coisas? Por quanto tempo você consegue fazer isso? Quanto tempo mais sua mente pode durar e por quanto tempo você acha que pode continuar matando Geroge? A condição mais importante neste contrato era que ela matasse Geroge para retroceder suas memórias até o que ele tinha há 3 dias. Embora Irin tivesse vantagem em termos de habilidade, não era estranho que ela cometesse um erro como pessoa viva. Não teria sido estranho ela já ter falhado. Pelo maior tempo possível. Seus olhos já estavam olhando além de mim, fixados em um lugar que eu não conseguia ver. Era um futuro indefinido. Uma repetição de 3 dias durante 300 anos. Ela vem repetindo isso há 300 anos, tempo mais que suficiente para fazer todas as outras pessoas desistirem. A única coisa que apoiava era o dever. Pensar e agir como uma máquina era a única maneira de se sustentar durante aqueles 3 dias. Aquela maldita abnegação dela. Anúncios por PubFuturo. Eu sabia sobre sua mentalidade altruísta e abnegada. Eu já tinha visto colocando sua vida em risco para proteger as crianças. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Eu a respeitava por isso, mas também não conseguia aceitar. Green Reaper, eu disse enquanto o Deus da Morte voltava seus olhos bruxuleantes para mim. O Green Reaper era um ser conceitual que orientava o equilíbrio entre causalidade e circulação. Como esse era o caso, definitivamente deveria atender minha conexão. E, espere. Como ela percebeu o que eu estava tentando fazer, Irin começou a correr em minha direção, mas já era tarde demais. Vamos fazer um contrato. Um contrato com o Green Reaper. Era a única maneira de salvar Irindanua do ciclo temporal desta cidade. Além disso, era algo que eu faria de qualquer maneira.
Ikile Player of The Academy Capítulo 74, Nasrea, Cidade dos Mortos. 5. Um contrato com o Grim Reaper. Assim como o preceito, era um cenário que não estava disponível no jogo, e que existia apenas para explicar histórias sobre os chefes. Um contrato com o Grim Reaper era semelhante aos preceitos, no sentido de que ambos eram sistemas de alto risco e alta recompensa. No momento em que alguém criasse um contrato com o Grim Reaper, sua alma ficaria ligada ao Grim Reaper, e quebraria o contrato com a aniquilação da alma. Você quer tentar firmar um contrato com a morte como aquele que enganou a morte? Após mencionar o contrato, o Grim Reaper e eu entramos em uma dimensão diferente que estava separada do mundo real. Pare de fingir. Eu sei que você aceitará a oferta. Na verdade, o Grim Reaper era um ser mais flexível do que esperaria. Prova disso foi a forma como aceitou o contrato de Irim depois de pesar a possibilidade de a circulação ser quebrada para sempre no futuro e de 1,2 milhões de almas abandonarem a lei da circulação. Ao custo de desistir de 1,2 milhão de almas, o Grim Reaper decidiu escolher o futuro. O deus da morte foi flexível o suficiente para pesar as diferenças e prioridades para escolher por si mesmo. Anúncios por pub futuro interessante. Diga-me o que está pensando. Enganei. Olha, mesmo agora, apesar de me rotular como o enganador da morte, o Grim Reaper ainda estava disposto a ouvir minhas palavras e ver se o contrato seria um benefício ou não. Quero a eliminação do contrato que você fez com Irim Danua, e um dos tesouros do submundo como adiantamento. Tem que estar na casa dos 10, pelo menos. E o que você vai fazer? Vou limpar Nasrea em meio ano. Isso será impossível para você. Isso não cabe a você decidir. Basta pesar os pontos na balança. Como é, meu contrato parece justo. Em silêncio, o Grim Reaper contemplou e acariciou o queixo antes de abrir a boca. Não. Sua recompensa é muito pequena para liberar 1,2 milhão de almas. Você quer dizer? Escolha um tesouro de um dígito. Caso contrário, não será equilibrado. Esse foi o melhor cenário. Ao repetir a busca de reprodução de Nasrea e ter cada vez mais a boa vontade do Grim Reaper, era possível receber em troca um item lendário ou épico. Como itens do submundo, a maioria deles perderia grande parte de seu poder no mundo médio, mas alguns deles eram tão poderosos que isso não importava. Um tesouro de um dígito refere-se aos 10 principais itens épicos sob a posse do Grim Reaper. Havia apenas uma chance de conseguir um tesouro do Grim Reaper, e no jogo, esses tesouros de um dígito especificamente que os jogadores veteranos mataram o Rei Imortal centenas de vezes, mas isso só era possível no jogo porque não havia limite de tempo. Mesmo que eu tenha tentado na última iteração, não conseguimos ficar aqui por muito tempo, ao contrário do que acontecia no jogo, e portanto só conseguimos itens na década de 30. Tudo bem. O tesouro que eu quero é... Assim que saí da dimensão alternativa do Grim Reaper, encontrei Irim olhando para mim com o rosto pálido. O que você fez? Ela me agarrou com uma voz trêmula e as palmas das mãos encharcadas de suor. Eu fiz um contrato. Que tipo de contrato? Seus olhos tremiam e não conseguiam manter o foco, enquanto ela prestava muita atenção em cada palavra que saía da minha boca. Vou limpar Nasrea em meio ano. Se eu tiver sucesso, o contrato que você fez com o Grim Reaper também será eliminado. Você. Irim disse com uma voz rouca e rosto pálido. Embora ela sempre tenha sido generosa e gentil, desta vez ela foi diferente. Você deve ter enlouquecido. Estou muito são. Você pelo menos sabe o que significa fazer um contrato com o Grim Reaper. Você não terá nenhum pedaço de sua alma se falhar. Você está desistindo da circulação e da chance de reencarnação. Ela disse enquanto tremia de raiva e confusão. Quando retribuí um largo sorriso, ela pareceu ainda mais confusa. Por que exatamente você está fazendo isso? Porque foi isso que aprendi com você. Sabe, eu era uma criança que estava jogando um jogo de herói. NNN? Este mundo era como uma diversão, tudo correu como pensei. Eu queria aproveitar isso como um jogo enquanto era elogiado por todos. No início, eu estava definitivamente brincando como se fosse um jogo. Antes de começar a perceber este mundo como um mundo real, eu ainda estava salvando pessoas, mas fiquei bastante vaidoso durante esse processo, ouvindo todos os seus aplausos e elogios. Tornei-me um pouco mais forte, mas também excessivamente arrogante. Eu ainda era um pirralho,
Um garoto que se considerava um herói. Foi quando você apareceu. Quando foi o mais difícil. Quando foi o mais assustador. Quando eu me coloquei em perigo por ser excessivamente vaidoso por minha própria habilidade. Ela veio e criou uma montanha de cadáveres antes de oferecer sua mão. Você está bem? Você se machucou? Fui salvo e conheci um verdadeiro adulto, um herói, pela primeira vez na minha vida. Vi as costas de um adulto que defendia as crianças com dedicação, sem pedir nada em troca. Até o final, tudo que pude fazer foi olhar para as costas dela. Ser uma criança protegida era terrivelmente doloroso e me fazia sentir extremamente impotente. Ela era alguém que eu não poderia proteger, um herói que morreu primeiro para me salvar. Desta vez, quero ser eu quem vai salvar você. Eu estava bem na frente dela, mas ela não conseguiu dizer nada em resposta. Em vez disso, ela apenas ficou parada olhando nos meus olhos. Não vou falhar desta vez. Eu não sou igual ao eu fraco que não conseguia nem tentar nada. Ah! Você provavelmente não sabe mais o tamanho da presença que tem dentro de mim. Você provavelmente não tem ideia de como foi dolorosamente doloroso ver você partir naquele dia e de quanto me culpei por ser inútil. Mas desta vez não vou deixar isso acontecer. Agora, em vez de correr atrás de você, posso ficar ao seu lado. Isso não é por causa de algo esplêndido como salvar o mundo. Isto não tem nada a ver com isso. Porque recebi muitas coisas dela. Estou apenas devolvendo-os. A pessoa mais venerada e querida de quem ainda sinto falta até hoje. Meu herói. Estou apenas devolvendo o que recebi. Alguns dias depois, em Nasré. A vida que durou 300 anos ainda continuava normalmente. Na terceira noite, como sempre, o lanceiro prateado derrotou o rei imortal e esperou com segurança o início do novo ciclo. O que foi um pouco diferente foi que ela ficou no mesmo lugar onde estivera alguns dias atrás para contemplar a cidade, no mesmo lugar onde ela e o menino compartilharam sua última conversa. O lanceiro prateado, Erindanua, olhou para a cidade. Esta cidade ainda era como um pandemônio e uma cena saída do inferno, exatamente como tem sido nos últimos 300 anos. Ela lutou contra esta dolorosa realidade durante 300 anos. Não houve nenhum motivo específico, foi simplesmente porque ela era uma heroína. Ela foi uma das últimas sobreviventes da raça dos deuses que ainda permanecia nesta terra. Ao mesmo tempo, ela era a rainha do reino das sombras, o paraíso que agora deixou de existir. Erindanua sabia que era um ser especial e fazia o melhor que podia para cumprir as suas responsabilidades como pessoa especial. A escolha que ela fez há 300 anos teve um motivo semelhante. O Danu poderia viver uma vida eterna. Como a última rainha de sua raça. Ela tinha seu jeito de ver as coisas. Os humanos morreram com muita facilidade. Em um mundo tão selvagem, a vida humana era algo muito fácil de entrar em colapso. Ela não queria se afastar deles. Ela queria proteger suas vidas e mostrar-lhes como as vidas eram tristes, dolorosas, mas às vezes felizes e brilhantes. Essa mentalidade foi provavelmente a razão pela qual ela primeiro quis se tornar uma heroína. Eu me esqueci completamente disso. Por muito tempo ela se esqueceu da origem de sua história. As coisas que ela havia esquecido por estar exausta de todas as lutas e do conflito sem fim foram reavivadas por seu discípulo de um futuro distante. Desta vez, quero ser eu quem vai salvar você. Foi a primeira vez que alguém tentou salvá-la. Por ela ser uma heroína, sempre foi uma vida para salvar os outros. Eventualmente, depois de viver como uma heroína durante a maior parte de sua vida, ela começou a sair de cena todas as vezes. Porque era óbvio que ela tinha que se sacrificar, porque era óbvio que ela deveria ser quem os protegia. Havia uma sensação inevitável de isolamento que custava ser para sempre uma protetora e nunca uma protegida, mas ela se acostumou demais com isso depois de um longo período de tempo. Agora, em vez de correr atrás de você, posso ficar ao seu lado. O fato de que as pessoas precisavam de companhia na vida era muito óbvio. Mesmo que ela tivesse esquecido algo tão óbvio devido a uma longa vida de isolamento, o menino a esclareceu. Ele disse a ela que ficaria ao lado dela. Refletindo sobre essas palavras, ela não pôde deixar de arregalar os lábios e dar um grande sorriso como uma idiota. Seu rosto avermelhado estava tão escaldante quanto o sol de verão. Como ela poderia não achá-lo adorável? O garoto que queria salvá-la de sua vida de solidão sem fim era tão adorável que ela não conseguia responder. Corin. Corin, hein? Ela repetiu murmurando aquele nome, que agora soava tão agradavelmente doce.
sem sequer perceber a identidade da emoção que brotava dentro dela. O Grim Reaper olhou para seu amigo de longa data que teve que passar pela terceira noite como sempre. Embora o deus da morte a conhecesse há mais de 1000 anos, o Grim Reaper nunca tinha visto uma expressão tão infantil no rosto de seu amigo de longa data, e foi por isso que teve dificuldade em se acostumar com isso. Bem, acho que não é tão ruim assim. A expressão letárgica que ela costumava ter enquanto massacrava mortos-vivos antes de conhecer o garoto definitivamente não era uma boa coisa para ser vista como sua amiga de longa data. Por enquanto, o deus da morte decidiu encobrir silenciosamente a mudança positiva de seu amigo. Mas o que exatamente ele estava pensando? Ele poderia ter escolhido qualquer um dos tesouros de um dígito e ainda assim. O Grim Reaper de repente lembrou a escolha daquele guerreiro. O tesouro que ele escolheu ao desistir de todos os incontáveis tesouros do submundo foi o pior e talvez um item mais inútil para Corinlock, orbe do ceifador. O ataque sempre acertará o alvo. Isso separará a carne da alma. O ataque ignora a defesa. Era um orbe poderoso que poderia fazer qualquer arma agir como a foice do Grim Reaper depois de ser anexada a uma arma. Qualquer arma com isso acoplado poderia distorcer as leis da natureza e trazer um resultado definitivo. Mas isso só aconteceria se fosse usado pelo Grim Reaper. Quando usado por um humano, manteria suas habilidades, mas definitivamente não estava no nível de outros grandes tesouros. Muito menos cavaleiros e magos. Mesmo as almas dos humanos normais seriam capazes de retaliar contra o ataque de separação de almas quando usado por um humano. Pode ser incrivelmente poderoso contra golems fracos ou mortos-vivos de baixo grau que teriam conexões fracas entre a alma e a carne, mas eu não percebo espíritos. Por causa do poder dos preceitos, que era tão firme quanto o contrato com o Grim Reaper, se não mais, Corinlock não podia interferir nos trabalhos dos corpos astrais. Em outras palavras, isso significava que usar orbe, que era considerado um ataque semi-espiritual, faria com que seus ataques errassem sem falhar. No entanto, a balança não inclinou. Isso significava que o Grim Reaper pagou preço suficiente pelo contrato. O que significava? Interessante. O Grim Reaper admitiu que conheceu um guerreiro de quem vale a pena esperar coisas. Se fosse esse homem, ele poderia salvar seu amigo de longa data e mudar o destino da rainha arruinada. Retrocedendo alguns dias no tempo, de volta ao Hotel Cana perto da entrada de Nasria, a noite terminou e o dia começou lentamente a raiar quando vários estudantes começaram a aparecer no Hotel Cana. Já era hora de terminar. Aquele que planejou este evento em grupo, Professor Kang Hyun, finalmente anunciou o próximo fim do evento em grupo. Este evento em grupo consistia em sobreviver dos mortos-vivos pelo maior tempo possível durante 3 dias enquanto coletava o máximo possível de moonstones. Habilidades de sobrevivência e agilidade para escapar dos mortos-vivos que os perseguiam. Além disso, os alunos tiveram que procurar pedras da lua nas inúmeras ondas de mortos-vivos. As notas resultantes deveriam ser atribuídas levando-se em consideração todos esses pontos. Havia um total de 8 equipes e 32 pessoas de Purple Alchemy Carva. Apenas 4 destes 8 grupos seguiriam para a próxima fase do evento de grupo, mas as pessoas de Mercarva não tinham olhares positivos em seus rostos. Hugo. Nossa equipe falhou no primeiro dia. A maioria dos caras que falharam no primeiro dia são da nossa academia. Jaiger e Lark foram desclassificados devido à reunião repentina dos 3 grandes chefes de Nasria, mas o problema é que Jaiger e Lark do grupo D não foram os únicos que falharam no primeiro dia. Anúncios por PubFuture e acho que estamos condenados. Bem, acho que foi uma sorte nossa chegar até aqui em primeiro lugar. Isso é tudo para nós, bandidos Mandrake, hein? Certo. A maioria dos competidores da Academia Merkava eram dos bandidos em Mortanlurk. Aqueles que se agruparam e atacaram violentamente outros estudantes para monopolizar pontos. O que isso significava era que, embora eles fossem hábeis em se unir a outros como um grupo, suas habilidades individuais eram muito inferiores. Então, ao contrário do Purple Alch, que trouxe a nata da sua cultura, houve muitos competidores desqualificados da Academia Merkava desde o primeiro dia. Acho que não há esperança para Merkava, exceto para o grupo A com Mara e o grupo D com Corin. 2 pessoas também foram desclassificadas do grupo D no primeiro dia. Não temos esperança. Falando realisticamente, o grupo A com Maria do Naref era o único em que podiam confiar.
Em outras palavras, o resultado deste evento em grupo provavelmente seria 3-1, com Purple Hawk tendo mais grupos. Rangido. As pessoas entraram depois de abrir a entrada principal do hotel. Os professores e os sacerdotes tinham lidado com a maioria dos mortos-vivos próximos, então provavelmente seriam estudantes. Desculpe. Estávamos quase atrasados. 6h50. Os que entraram eram do grupo 1 da Purple Hawk Academy, Kang Yu e sua equipe. O grupo com o aluno mais forte da Purple Hawk Academy, Suorlod Kang Yu, entrou arrastando atrás de um grande pacote que evidentemente continha uma enorme quantidade de moonstones. Os cavaleiros, Watanabe Jun e Shinzo, rasgaram o saco depois de arrastá-lo para dentro enquanto as moonstones começavam a desmoronar por dentro. Opa! Desculpe, presidente. Nós vamos buscá-los. Eles silenciosamente começaram a pegar as pedras da lua, mas os estudantes de Merkava engasgaram enquanto falavam sozinhos. O que? Quantos eles têm? É como se eles tivessem um monopólio deles. Kang Yu e seu grupo trouxeram um número ridículo de moonstones. Na verdade, eles tinham um monopólio deles até certo ponto, graças à sua habilidade que lhe permitia andar no céu. Kang Yu se concentrou exclusivamente nos mortos-vivos da Pedra da Lua e foi o mais eficiente de todos os estudantes neste evento em grupo. Alguns dos estudantes até a viram voar como um anjo sobre milhares de mortos-vivos, decapitando alguns deles no caminho. Grupo 1, 558 pontos, o mais alto até agora. Kang Hyun disse que depois de avaliar a quantidade e qualidade das pedras da Lua, sua avaliação chocou os estudantes ouvintes. Mesmo que os grupos de D do Merkava ainda não tivessem retornado, o grupo 1 ainda tinha um número de pontos incomparavelmente grande em comparação ao atual segundo colocado, que tinha apenas 160 pontos. Bom trabalho, presidente. Sua equipe ficará em primeiro lugar neste evento de grupo. Talvez tenhamos que ver, disse Kang Yu. Kang Hyun pareceu confuso depois de ouvir suas palavras. Ao contrário dele, que estava hospedado no hotel para formar uma formação que expulsava os mortos-vivos, Yue tinha ido a outros lugares em busca de pedras da lua. Há um monstro em Merkava. Kung. Olá. Estamos atrasados. Dizendo isso, uma garota simpática com cabelos cor de água, Mari, entrou no prédio com os membros do grupo. A única equipe em que Merkava podia acreditar, o grupo A, finalmente regressou. Ah, é a Senior Mari. Eles trouxeram um monte de moonstones também. Mari, Isabelle, Russell e Eristina. Todos os 4 membros do grupo retornaram ao mesmo tempo e carregavam uma sacola que tinha pelo menos o dobro do tamanho do grupo 1 de Kang Yu. Havia tantas moonstones que Maria estava até usando seu familiar, Dogo, para ajudá-los a arrastar a bolsa. Aqui vamos nós. Mari colocou a sacola no chão com tanto vigor que as pessoas que a vissem pela primeira vez nem a considerariam uma maga. De todos, o professor Senior Kang Hyun foi o único que não perdeu a compostura. Espere enquanto avalio suas notas. Ok, nossa, vocês são Lark Jaiger. Onde está Corin? Grupo A, 499 pontos. O que? Como isso pode ser? O grupo A tem o dobro das moonstones. Essa máquina de medição está com defeito. Os alunos do Merkava criaram uma confusão. Embora 499 pontos tenham sido suficientes para o grupo ao passar para a próxima fase do evento de grupos, ainda havia motivo de orgulho. Acalmar. O dispositivo está funcionando corretamente. Olhar. Kang Hyun imediatamente acomodou os alunos como o veterano que era e mostrou-lhes o motivo pelo qual o grupo A tinha menos pontos. Algumas moonstones foram completamente esmagadas e havia um monte de moonstones em pó dentro da bolsa do grupo A. Pesa muito, mas mais da metade perdeu valor como pedras mágicas. Ah, eu entendo ver. Eu te disse, Maria. Seus feitiços eram muito fortes. Tanto o grupo 1 quanto o grupo A sabiam o motivo pelo qual havia tantas pedras da lua quebradas. Mesmo enfrentando centenas e milhares de mortos-vivos, Mari confiou em sua esmagadora produção de mana para eliminá-los com magia, e toda vez que ela fazia isso, os mortos-vivos da Pedra da Lua também eram esmagados junto com os outros mortos-vivos. Bem, pelo menos derrotamos alguns monstros de elite. Isabelle comentou como os monstros de elite no semigrau 1 e no grau 2 eram de fato mais fáceis em comparação com os mortos-vivos de baixo grau. De qualquer forma, a classificação foi a seguinte.
Grupo 1, 558 pontos. Grupo A, 499 pontos. Grupo 3, 160 pontos. Grupo 2, 155 pontos. Grupo 4, 126 pontos. Grupo C, 98 pontos. Grupo B, 55 pontos. Basicamente, já estava decidido que 3 equipes Pulp-Alck e uma equipe Mercarvo avançariam para a próxima fase do evento de grupos. Embora o grupo D ainda não tivesse retornado, os alunos não esperavam muito do grupo D, que havia perdido 2 de seus integrantes no primeiro dia. Olá pessoal. Bom dia. Acho que estamos um pouco atrasados, Sr. Corin. Por fim, os 2 sobreviventes do grupo D, Corin Lorque e Alice Arden, voltaram ao hotel. Os alunos e professores naturalmente se voltaram para a sacola que carregavam e todos pensaram a mesma coisa. Eles pensaram que isso era de se esperar depois de verem sua bolsa, que era incrivelmente pequena em comparação com os outros grupos. Você chegou bem atrasado, estudante Corin. Aluna Alicia. 59 minutos. Em ponto, senhor. Disse Corin. É por isso que eu disse que deveríamos tomar café da manhã mais tarde. Demoraria muito para termos tempo de sentar novamente depois de sair da cidade. Mal posso esperar tanto tempo. Estudante Corin. Traga-me sua bolsa. Deixe-me avaliar seus pontos. Mesmo que provavelmente não fizesse sentido, Kang Hyun ainda fez o que tinha que fazer. Sim, senhor, está bem aqui. Corin tirou uma única pedra da lua de sua bolsa. Kung. Um grande pedaço de moonstone pousou na mesa, atraindo a atenção de todos que estavam por perto. Aquela pedra da lua, que ganhou esse nome por ser uma pedra que abrigava o luar, tinha uma luz prateada brilhante que a fazia literalmente parecer a lua. Foi de primeira qualidade. Aquela era uma pedra da lua perfeita, tanto em tamanho quanto em cor, contra a qual ninguém poderia contestar. 250 pontos. Os alunos não puderam deixar de ficar surpresos ao ver o número na tela da máquina de medição. Com apenas uma moonstone, o grupo deles disparou até o terceiro lugar. Que tipo de monstro de elite eles tiveram que derrotar para ganhar uma pedra da lua tão enorme? Corin. Não fomos proibidos de ir ao centro da cidade? Mari inclinou a cabeça, aparentemente confusa depois de ver esta pedra da lua que claramente estava na zona de perigo. Disseram que era perigoso, mas não havia nenhuma regra que nos impedisse de ir para lá. Eu vejo. Eu deveria ter ido lá também. Disse Maria enquanto juntava as mãos. Grupo D, você tem 250 pontos e ficou em terceiro lugar. Mas eu tenho mais. Eles têm mais. Corin tirou mais 2 moonstones. Os alunos ficaram chocados ao ver como eles se pareciam com o anterior. Corin e Alicia, esses caras. Quão fundo esses caras foram? O centro da cidade. Talvez eles tenham matado os 3 grandes chefes de Nasria ou algo assim. Puta merda. As 2 moonstones seguintes igualaram 246 e 272 pontos. Agora, este é o último que temos. E o último que Corin eliminou foi em uma liga completamente diferente. Tinha um brilho vermelho que era ameaçadoramente diferente das outras pedras da lua. Parecia tão desfavorável que nem parecia mais uma pedra da lua. 1000 pontos. Todos ficaram sem palavras. Grupo D, 1768 pontos. Grupo 1, 558 pontos. Grupo A, 499 pontos. Grupo 3, 160 pontos. Grupo 2, 155 pontos. Grupo 4, 126 pontos. Grupo C, 98 pontos. Grupo B, 55 pontos. Assim, foram decididas as 4 equipes que passariam para a próxima fase da prova de grupos. No caminho de volta de Nasria, olhei para a cidade dos mortos pela janela da casa pendurada no porta-monstros. Irin, aquela que se separou do meu mestre como um clone há 300 anos, ainda estava naquela cidade. Isso foi muito agitado. Eu sei. Sentada ao meu lado, Alicia entregou as batatas cozidas no vapor por Mari. Você irá lá de novo, certo? Preciso. Alicia parecia ter percebido que um dia eu voltaria para salvar Erin, que estava presa. Ela ficaria brava. Se eu dissesse a ela que fiz um contrato com o Green Reaper. Por favor, vá junto com a Sr. Maria e eu quando você for para lá novamente. Não sei o que você está pensando, Sr. Corin, mas deixe-nos ajudá-lo. Obrigado. Sua disposição em ajudar era tão louvável que passei meus dedos por seu cabelo e o baguncei. Ela disse.
Uk. É. Uk. Mas tudo bem. O próximo evento do grupo é mais importante. Você tem que começar a trabalhar imediatamente depois de voltar, Alicia. Você realmente está me conduzindo como um servo. A propósito, não temos que fazer o evento de duplas também depois de voltarmos. Tem isso também. Kang Yu e Sa Jin que deverão participar de uma equipe para o evento de duplas. Originalmente, Sa Jin que estava participando do evento individualmente, então ele não iria participar do evento em grupo, mas Kang Hyun tinha alguns truques no mangá. Bem, vou deixá-lo fazer o que quiser por enquanto. Anúncios por Pub Futuro e vamos descansar por enquanto. Temos muito trabalho. Eu tive que pensar em maneiras de usar o poder que o Green Reaper também recebeu. Obter um tesouro do submundo foi um pouco inesperado, mas se tudo correr bem, o orbe do ceifador pode funcionar como uma bela carta escondida para o terceiro arco. Eu me questionei sobre o que o Erran está fazendo agora. Pensando na garota que estava no centro desse cenário principal, fiquei um pouco preocupado. No dia em que voltei para Mercarva, houve notícias chocantes de lá de Josepine. A estudante Erran está em confinamento. Já? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos. Solen irmãos.